Antígona, a coragem que desafiou um rei. Uma tragédia de Sófocles. A história desenrola-se em Tebas, após um sangrento conflito que vitimou os dois filhos de Édipo, Eteócles e Polinices, que se mataram mutuamente em combate. Em Tebas, após o trágico embate entre os irmãos Eteócles e Polinices, filhos de Édipo, que resultou na morte mútua de ambos em combate, inicia-se uma história de profundo conflito moral e político. O rei recém-empossado, Creonte, tio de Antígona, decreta que Eteócles, por ter defendido a cidade, receba honras fúnebres dignas, enquanto Polinices, que atacou Tebas, seja deixado insepulto, para ser devorado por cães e aves de rapina. A desobediência a esta ordem real seria punida com o apedrejamento público. Apesar da ameaça, Antígona, movida por amor fraterno e pela crença nas leis divinas, consideradas superiores aos decretos humanos, decide sepultar o irmão Polinices. Sua irmã Ismênia, por outro lado, recusa-se a participar do ato, temendo as severas consequências e ressaltando a impotência feminina frente ao poder masculino. Antígona, no entanto, permanece inabalável em seu propósito, afirmando que fará o que é devido ao irmão, independentemente dos perigos. O corpo de Polinices é encontrado coberto com uma fina camada de terra seca, e um guarda, receoso da ira real, relata o incidente a Creonte. O rei, suspeitando de suborno, demonstra sua fúria, afirmando que o dinheiro é a raiz de muitos males e corrompe as cidades. Antígona é então capturada e, sem hesitação, confessa seu ato. Diante de Creonte, ela defende sua decisão com veemência, argumentando que as leis divinas e irrefutáveis dos deuses são eternas e se sobrepõem a qualquer édito humano. Ela declara que não poderia, por medo de um mortal, violar as leis dos deuses, mesmo que isso significasse sua própria morte. Creonte, inflexível, insiste que a desobediência é o maior dos males e que um traidor não pode ser honrado como um herói. Ele acusa Antígona de teimosia e desrespeito. Ismênia tenta se solidarizar com a irmã, mas Antígona a afasta, querendo assumir sozinha a culpa. Creonte, inclusive, questiona se ela não se envergonha de ter prestado honras fúnebres a um criminoso. O conflito ganha uma nova dimensão com a intervenção de Hémon, filho de Creonte e noivo de Antígona. Ele implora ao pai que reconsidere sua decisão, alertando sobre a opinião pública favorável a Antígona e a necessidade de flexibilidade na governança. Hémon compara a intransigência do pai a árvores que quebram em tempestades ou a um timoneiro que não ajusta as velas. Contudo, Creonte rejeita as palavras do filho com raiva e desprezo, acusando-o de ser manipulado por uma mulher. Em sua fúria, Creonte ameaça matar Antígona na frente de Hémon. O profeta Tirésias também adverte Creonte, revelando sinais divinos desfavoráveis e a ira dos deuses contra suas ações. Ele profetiza que Creonte pagará por sua impiedade com a morte de seu próprio filho e que sua casa será desolada. Inicialmente, Creonte acusa Tirésias de agir por ganância, mas as advertências do coro e a seriedade das profecias o abalam. Ele finalmente cede, decidindo libertar Antígona e sepultar Polinices. No entanto, a mudança de Creonte é tardia. Ao chegar ao túmulo onde Antígona havia sido selada viva, ele a encontra morta, por ter se enforcado. Hémon, presente no local, tenta atacar o pai e, em seguida, tira a própria vida, abraçando o corpo de sua noiva. A tragédia se aprofunda com a notícia da morte de Eurídice, esposa de Creonte e mãe de Hémon, que, ao saber da perda do filho, também se suicida, amaldiçoando o marido. Devastado pela perda de toda a sua família, Creonte reconhece a magnitude de sua loucura e o castigo divino. Ele se vê como um homem destruído, carregando o peso de sua culpa e desejando a morte. A história, portanto, ilustra a luta atemporal entre a lei humana e a lei divina, a justiça e a tirania, e as consequências catastróficas do orgulho, da inflexibilidade
e da desconsideração pelas leis maiores do universo. A tragédia de Antígona mergulha o espectador em uma reflexão profunda sobre temas universais e atemporais, destacando as complexidades das escolhas humanas e suas consequências. Um dos eixos centrais é o conflito intransponível entre a lei divina e a lei humana. A história é impulsionada pela convicção inabalável de Antígona de que as leis divinas e irrefutáveis dos deuses são eternas e superiores a qualquer decreto mortal, sobrepondo-se à proibição de Creonte de sepultar seu irmão Polinices. Ela declara que não poderia, por medo de homem algum, violar as leis eternas dos deuses, mesmo que isso implicasse a própria morte. Em contraste, Creonte, o novo rei de Tebas, personifica a autoridade do Estado, insistindo na obediência irrestrita às suas ordens, para manter a ordem e a disciplina, chegando a considerar a desobediência como o maior dos males. Outro tema proeminente é a tirania e a inflexibilidade do poder, alimentadas pelo orgulho, hubris. Creonte, em sua posição de governante, demonstra uma rigidez que o impede de ouvir conselhos sensatos, seja de seu próprio filho, Hémon, seja do sábio profeta Tirésias, ou mesmo do coro, que representa a voz do povo. Sua recusa em ceder, temendo parecer fraco ou submisso a uma mulher, exemplifica o perigo do orgulho excessivo no poder. A tragédia adverte que a imprudência é o maior dos males, e que a ambição e o lucro desonesto podem corromper cidades e homens. As consequências catastróficas da intransigência e do orgulho são vividamente demonstradas no desfecho da peça. A teimosia de Creonte leva a uma série de mortes na sua própria família. Antígona, que se suicida na prisão, Hémon, que se mata diante do corpo de sua noiva, e Eurídice, esposa de Creonte, que também tira a própria vida ao saber da morte do filho. Ao final, Creonte fica sozinho, desgraçado e destruído, reconhecendo a insensatez de suas decisões e a magnitude do castigo divino. A peça também aborda a natureza da justiça e da piedade. Antígona, ao desafiar o rei, age por um senso de justiça que transcende a lei estatal, motivada pelo amor e pelo dever filial de honrar os mortos. Em contraste, a justiça de Creonte é imposta pela força e pela razão de Estado, sem considerar as implicações morais e religiosas. O sofrimento final de Creonte é um testemunho de que a impiedade perante as leis maiores do universo será punida. Por fim, a tragédia oferece uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade da época. Enquanto Ismênia se submete à autoridade masculina e à fragilidade percebida das mulheres, Antígona desafia essa visão, demonstrando coragem e autonomia. Creonte, em sua misoginia, condena a ideia de ser dominado por uma mulher. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos.